O programa Saber Direito desta semana é com o professor Luciano Andrade Pinheiro e o curso é sobre direito autoral. Se você tiver dúvidas sobre o assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Luciano Andrade Pinheiro. Nós estamos aqui hoje para aprender um pouquinho sobre direito autoral. Eu sou professor de direito autoral, um entusiasta da matéria e sou advogado também em Brasília. Para começar, uma curiosidade: direito autoral é uma expressão que só existe no direito brasileiro. Em todos os lugares do mundo, pelo menos do mundo ocidental, se conhece o direito autoral nosso como direito de autor e os direitos que lhe são conexos. E nos países de língua americana, de língua inglesa, perdão, eles usam a expressão copyright. Aqui no Brasil a gente criou essa expressão direito autoral para designar o direito de autor e o direito, aqueles direitos que são conexos ao do autor. São os direitos das empresas de radiodifusão, dos artistas, intérpretes e executantes. Mas isso a gente vai ver mais lá na frente. O que a gente precisa compreender de início, até por uma fixação metodológica, é diferenciar a propriedade industrial do direito autoral. Há uma confusão recorrente nesses dois ramos do direito, porque ambos fazem parte do que a gente chama de propriedade intelectual. Esse ramo do direito, propriedade intelectual, ele gera dois outros ramos do direito, que são o direito autoral e a propriedade industrial. Hoje a gente vai estudar exclusivamente o direito autoral. Por quê? Eles são bem diferentes. Primeiro, a legislação é completamente diversa, né? No direito autoral, a gente tem a Lei 9.610 de 98 e a propriedade industrial 9279 de 96. São duas leis recentes, né? A gente pode dizer isso, mas são excludentes. Um objeto de uma exclui o objeto da outra. Raramente você vai ter uma conexão entre o direito autoral e a propriedade industrial. O direito autoral, eu costumo dizer para os meus alunos que é um direito mais belo. Por que mais belo? Porque ele trata das artes, ele trata da ciência, ele trata de música, trata de cinema, trata de literatura, trata de, enfim, obras de artes plásticas. Enquanto que a propriedade industrial, ela trabalha com marca, com patente, com obras, com invenções que são dirigidas à utilidade, enquanto que a gente está no âmbito da cultura aqui no direito autoral. Ambos, por que fazem parte do que a gente chama de propriedade intelectual? Porque tanto a propriedade industrial quanto o direito autoral trabalham com o produto, o esforço do intelecto humano. Quando o homem pensa e exterioriza esse pensamento, a exteriorização do pensamento se dá de duas formas. Ou de uma forma utilitária, que é a preocupação da propriedade industrial, ou o esforço intelectual é direcionado a produzir arte, que é preocupação do direito autoral. A gente tem algumas particularidades no direito autoral e na propriedade industrial que separam nitidamente uma da outra. Por exemplo, para a propriedade industrial, a questão do registro ela é obrigatória. Não se tem propriedade industrial, não se tem direito sobre uma marca ou sobre uma patente sem o registro. O registro se dá num órgão, numa autarquia federal chamada Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Esse registro ele é concessivo do próprio direito sobre a marca ou sobre a patente. Já o direito autoral não. Prevalece a informalidade no que diz respeito à obtenção do direito. A gente tem, basta no direito autoral que se exteriorize o pensamento, se coloque ele numa forma tangível ou intangível,
para que nasça o direito de autor. Já na propriedade industrial, como eu disse, não adianta só exteriorizar o pensamento de forma utilitária. Você tem que obrigatoriamente ter um registro dessa obra, dessa criação ou dessa invenção, melhor dizendo, porque precisamente a lei trata do termo invenção, gênio inventivo, enquanto que a lei de direito autoral trata a exteriorização do pensamento como um gênio criativo, ou seja, as duas leis já trazem essas diferenças. E você percebe desses dois arcabouços legislativos, da Lei 9.610 de 98 e da Lei 9279 de 96, a primeira de direito autoral, a segunda de propriedade industrial, que elas são, como eu disse há pouco, excludentes. Você tem diversos artigos onde você vai perceber que a propriedade industrial, ela exclui de sua proteção o que é protegido pelo direito autoral. Por exemplo, se eu escrevo um livro e o título desse livro, ele é absolutamente criativo, ele é um título inovador, vamos dizer assim, e eu tento registrar no INPI esse título do livro, ou o próprio livro, eu não vou conseguir, porque o INPI ele vai cuidar da marca e da patente. O direito autoral, que cuida do livro e cuida do título, ele não precisa de registro. E o INPI provavelmente vai me negar esse registro, porque as leis, elas são, como eu disse, excludentes. Tudo que é do direito autoral não é da propriedade industrial. Mas essa é uma das diferenças. Existem outras. Por exemplo, a questão da titularidade do direito. Não é? A titularidade do direito autoral, ela só é concedida originariamente ao autor, pessoa física. Só o autor pode criar, só a pessoa física pode criar para o direito autoral. Por que só o autor? Porque só ele é dotado de gênio. A pessoa jurídica, ela não tem capacidade intelectual, ela não vai produzir pensamento, exteriorizar pensamento. Por isso que o direito autoral exclui, a princípio, a titularidade da pessoa jurídica como, enfim, ter direito, né, de autor, enquanto que na propriedade industrial a gente não vai ter essa disciplina. Porque normalmente a criação na propriedade industrial ela é feita de uma forma, como eu disse, utilitária. Ela tem uma finalidade prática, ela tem uma finalidade comercial ou industrial. O próprio nome já diz, propriedade industrial. Sendo assim, normalmente, o que é produzido dentro da área de propriedade industrial é produzido de uma forma utilitária pela indústria, por uma pessoa jurídica. Então, a titularidade na propriedade industrial, ela nasce já originariamente da própria pessoa jurídica. Enquanto que no direito autoral, você exclusivamente, ou quase que exclusivamente, a gente vai ter uma exceção ou outra aí, mas a gente vai ver isso no futuro, vamos falar em regra. Em regra, o direito autoral só permite a titularidade originária da pessoa física. O momento que nasce o direito autoral e o direito de propriedade industrial também é diferente. O direito autoral, ele nasce exatamente no momento em que o autor exterioriza seu pensamento e fixa ele num suporte, seja ele tangível ou intangível. Enquanto que na propriedade industrial, o direito ele só nasce com o registro, ou seja, o registro é obrigatório, enquanto que no direito autoral ele é optativo. Eu posso registrar minha obra? Posso registrar uma música? Posso registrar um livro? Posso. É um meio exclusivamente de prova de titularidade, mas ele não concede a titularidade. É uma diferença substancial. Enquanto que na propriedade industrial eu preciso preencher um formulário, ir até o INPI, pagar uma taxa, pedir o registro, abre-se um processo com impugnações de várias naturezas, de gente que acha que aquilo não é novo, que aquilo já existe antes,
que confunde com a propriedade industrial de outra pessoa. No direito autoral, não, nada disso. No direito autoral, basta que eu exteriorize o pensamento, fixe ele em um suporte tangível e intangível, que nasce a criação. A lei de direito autoral é uma lei, como eu disse, nova. É uma lei de 98. Pode-se pensar assim, mas esses 98 já se vão aí mais de 20 anos. Né? Perdão, mais de 10 anos. Né? E ainda assim é uma lei nova? É uma lei nova. O direito autoral é um direito novo. Né? Antes da lei de 98, a gente tinha uma lei em 73, né, que foi substancialmente modificada, e antes, no Código Civil de 1916, a gente tinha alguma coisa ali de direito autoral. A propriedade industrial também é um ramo novo, né? Também é um ramo novo do direito. A lei é de 96, como eu disse agora há pouco. Uma outra diferença que a gente vai ter dentro da propriedade industrial e do direito autoral é o prazo de duração do direito. A gente vai aprender em outras aulas que o prazo do direito autoral, que eu já vou adiantar agora, ele é de 70 anos. 70 anos contados a partir de 1º de janeiro, após a morte do autor. O autor morre nesse ano, 1º de janeiro do ano seguinte, começa a contar os 70 anos de duração do direito. Esse prazo, na propriedade industrial, ele existe, mas não é de 70 anos, e ele também existe para algumas invenções. Né? Eu vou adiantar para vocês que, por exemplo, a marca não tem prazo de duração. A marca ela tem um prazo, só que ele pode ser renovado indefinidamente. Ninguém perde, a não ser por inação ou por negligência própria, ninguém perde direito sobre uma marca. Basta que esse registro seja renovado periodicamente. Com relação à patente, você vai ter um prazo ali, definido também na lei, mas são diferentes, as naturezas são diferentes, a contagem desse prazo também é diferente, e o direito autoral tem essa característica própria, 70 anos a partir de 1º de janeiro, subsequente à morte do autor. Por que esse prazo de 70 anos? Por que 70 anos? Esse prazo, na maioria dos países, é em torno de 50 anos. O que se diz é que é preciso garantir aos herdeiros, né, do autor direito, né, de propriedade, vamos chamar assim, de início. A gente vai estudar mais na frente que a natureza do direito autoral não é essa, não é de propriedade, mas é preciso assegurar o direito de propriedade do herdeiro sobre a obra que seu pai criou. Né? Isso garante para ele o uso, enfim, a exploração da obra por um prazo que a lei entendeu razoável, né, de 70 anos, que vai cobrir mais ou menos 2 gerações, o filho do autor e o neto. Por isso esse prazo de 70 anos. Enquanto que na propriedade industrial, como eu não estou normalmente lidando com pessoa física, mas com pessoa jurídica, eu não posso contar esse prazo da morte da pessoa, porque pessoa jurídica pode morrer nunca. Né? A gente tem exemplos de pessoas jurídicas com 200, 300 anos de existência e que provavelmente não vai morrer ou não vai se extinguir tão cedo. Né? A proteção internacional também é uma outra diferença. A proteção internacional para o direito autoral, ela é automática. Basta que o país onde se queira proteger a sua obra que você produz no Brasil tenha relações diplomáticas, tenha relações de direito com o Brasil. Ela vai ser automática.